Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, o pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de oração, momento de fé, momento de clamor a Deus, o nosso Pai. Que bom que você está aqui para mais um momento de súplica. Deus tem algo para fazer em sua vida e, por certo, Ele fará. Tenho certeza de que você não está aqui nesse canal em vão. Deus te conduziu até aqui para você ouvir a sua palavra e também você receber, orar e também receber as nossas orações. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não sou muito de ficar pedindo para você deixar like, para você compartilhar, mas o Senhor tocando ao teu coração, para que você nos ajude a divulgar, faça-o, tá bom? Deus abençoe. Bom, todos nós conhecemos aquela passagem bíblica do relato de Jesus andando sobre o mar, não é? Este relato ele aparece em Mateus, no capítulo de número 14, do verso 22 ao 33, aparece também no livro de Marcos, no capítulo de número 6, do versículo 45 ao 52, aparece também em João, no capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Em Mateus, capítulo de número 14 e o verso 25, Jesus está andando ali sobre as águas do mar. Aliás, as águas estavam agitadas. Todos nós conhecemos este episódio, esta passagem bíblica. Inclusive, é um episódio riquíssimo, né, em significado espiritual e traz profundas lições para a nossa vida cristã, especialmente sobre fé, sobre confiança e olhar fixo em Jesus. Pastor, então, este episódio de Jesus andando sobre o mar falam de três coisas. Primeiro, fé. Segundo, fala de confiança. Terceiro, fala de um olhar fixo em Jesus. Fé, confiança, olhar fixo em Jesus. Amém? Lembre-se disso. Na hora da tempestade, fé, confiança e olhar fixo em Jesus. Amém? Nós vamos aqui aprender algumas lições e quando praticadas em nossas vidas, nós teremos vitória mesmo em meio às tempestades. A palavra de Deus, ela diz que depois de Jesus multiplicar os pães, os peixes, Jesus manda os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado, enquanto ele sobe ao monte para orar. E durante aquela noite, uma grande tempestade atinge o mar e o barco é agitado pelo vento. E por volta das 3 da manhã do dia seguinte, Jesus vai até eles andando sobre o mar. Os discípulos, assustados, pensam até que é um fantasma, mas Jesus vai dizer para eles: ei, filhos, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí Pedro vai responder: ah, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro começa a andar sobre o mar, mas ao olhar o vento, ele teme e começa a afundar, clamando: Senhor, salva-me. Então Jesus o segura e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, quando eles entram no barco, o vento cessa e os discípulos o adoram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que lições podemos aprender aqui? Eu já falei que nós aprendemos sobre fé, confiança e olhar fixo em Jesus. Mas algumas lições que nós podemos aprender aqui é que Jesus ele vê e intercede mesmo à distância. Enquanto os discípulos lutavam contra o vento, Jesus estava onde? No monte, orando, mas os via. Você vê que ele via os discípulos, que ele veio ao encontro dos discípulos.
Então Jesus, ele vê e intercede mesmo à distância. Amém? Então mesmo quando não sentimos a presença de Deus, ele nos vê, irmãos. Ele intercede por nós e ele pode estar a caminho para nos socorrer enquanto nós estamos no meio dessa tempestade. Por quê? Nada escapa do seu olhar, nada escapa do olhar de Jesus. Então Jesus vê e intercede mesmo à distância. Outra questão que aprendemos é que tempestades não significam ausência de Deus. Os discípulos estavam obedecendo a uma ordem direta de Jesus quando a tempestade veio. Então, crises e dificuldades nem sempre são sinais de erro ou abandono. Às vezes são partes do caminho de obediência que Deus usa para nos fortalecer. Eu vou repetir. Às vezes são parte do caminho de obediência que Deus usa para fortalecer a nossa fé. Então, crises e dificuldades, às vezes, são parte do caminho da obediência, ou seja, faz parte daquele processo para a nossa fé ser fortalecida e nós crescermos. Agora, o texto também vai dizer que Pedro andou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus, mas começou a afundar quando olhou para o vento e o medo. Na vida, afundamos também quando focamos nos problemas e não em Cristo. Muitas pessoas estão afundando porque, ao invés de estarem focadas em Jesus, estão focadas nos problemas. Se tem uma coisa que nos amedrontam, são os problemas. Não é? Quem é que nunca teve problema, não é? Então, quando focamos nos problemas e não em Cristo, nós começamos a afundar. Então, fé é manter o olhar firme no Salvador, mesmo quando o vento sopra forte. Amém? Então, o olhar fixo em Jesus é o segredo da fé. Olhar fixo no Mestre, o segredo da fé. Amém? Mesmo quando o vento sopra forte, ei, olha firme para Jesus. Amém? Jesus é o socorro bem presente, não é? Nas horas das nossas angústias. Então, quando Pedro clamou ali, Senhor, salva-me, Jesus imediatamente estendeu a mão, ou seja, Jesus é o socorro imediato para as nossas vidas. Então, Deus responde ao coração que clama com sinceridade, mesmo quando duvidamos. Ele está pronto a nos levar a uma experiência que jamais tivemos. Amém? Ele está pronto a nos levantar e nos restaurar. Outra questão que aprendemos é que as tempestades revelam quem Jesus é realmente. Amém? Quem ele é realmente. Então, após os milagres, os discípulos o adoraram, confessando verdadeiramente: és o Filho de Deus. Ou seja, as lutas da vida nos levam a conhecer mais profundamente o poder e a glória de Cristo. Então, ele usa nossas tempestades para revelar sua divindade e fortalecer o nosso coração. Ele usa isso. Aprendemos outra questão, é que fé é dar o primeiro passo em direção à voz de Jesus. Pedro só experimentou o impossível quando saiu do barco. Às vezes Deus nos chama a dar passos de fé em meio às tempestades, em meio à insegurança, à obediência ao vem de Jesus, abre o caminho do sobrenatural. Qual outro homem carnal que andou sobre as águas? Ninguém. Que andou sobre as águas? Ninguém. Só Pedro. Alguns falam assim, mas ele afundou. Mas ele também andou antes de afundar. Isso é sobrenatural. Caminhar sobre as águas é sobrenatural. Então, irmão, irmã, confie, acredite,
Tem um Deus com você. Dê o primeiro passo. A voz, a direção da voz de Jesus. Dê o primeiro passo. Não deixa para amanhã, não. Dê o primeiro passo hoje, agora. Amém? Aí Jesus vai abrir o caminho para você viver o sobrenatural. Amém? Quando as ondas se levantarem, lembre-se, Jesus está intercedendo por você. Ele virá no tempo certo. O segredo é olhar para Ele, não para o vento. E mesmo se a sua fé vacilar, a mão dele não falha em te manter de pé, em te segurar, em te levantar. Amém? Caso você caiu. Eu quero orar, Pai. Eu acabei de meditar em sua palavra junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs aqui desse canal, pessoas que estavam esperando, ó Deus, por este momento maravilhoso. Senhor Jesus, eu clamo, Senhor, meu Deus, eu clamo pela sua infinita misericórdia. Senhor, eu clamo, eu suplico, nos perdoe diante de Ti, purifica-nos de todo o pecado, purifica-nos de toda a iniquidade, transgressão, purifica, Senhor, purifica-nos de todo o pecado, purifica-nos de todo o pecado, Senhor. Pai, nós clamamos. Pai querido, Pai amado, nós clamamos pelos internautas. Nós suplicamos por cada um dos teus filhos. Eu suplico, meu Pai, pelos pedidos de cada um dos teus filhos que aqui estão. Nos reunimos aqui diante de Ti, mesmo à distância, mas estamos unidos pela fé, esperança que há em Jesus. Tu és o Deus que nos vê. Sim, vê os teus filhos em meio às tempestades da vida, o Deus que não nos abandona mesmo quando os ventos sopram fortes. Hoje, Senhor, queremos Te agradecer, porque como fizeste com os discípulos no mar, Tu ainda caminhas sobre as águas e vens ao nosso encontro, mesmo no meio da noite escura. Apresentamos diante de Ti, Pai, cada internauta, cada pessoa que ora agora, cada coração aflito que busca a Tua presença. Tu sabes o que cada um está enfrentando. Enfermidades, preocupações financeiras, sim, Pai, dores na alma, lares em conflito, corações cansados. Tu conheces os pedidos que foram escritos, os que foram falados e até aqueles que só o coração sabe expressar. Tu conheces, meu Pai. Senhor, quando as ondas do medo e da ansiedade quiserem engolir, ensina este homem, esta mulher, a olhar somente para Ti. Dai-nos a fé de Pedro, que ousou sair do barco e andar sobre o mar,
mas também a humildade de clamar: Senhor, salva-me, quando a dúvida quiser nos afundar, quando as tempestades quiserem nos afundar. Toma pela mão, Senhor, cada pessoa que se sente fraca e cansada. Levanta quem caiu. Cala o vento da desesperança. Traz bonança às famílias que vivem em tempestades. Cura, liberta e renova a fé dos teus filhos e filhas espalhados por toda parte, inclusive aqui, Senhor, através da internet. E agora, Senhor, intercedemos pelo Brasil, pelo nosso Brasil. Eu quero interceder. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Traz justiça onde há corrupção, amor onde há ódio, paz onde há violência, guerra. Sim, Pai. Abençoa as autoridades para que governem com sabedoria, temor do Senhor e compaixão pelo povo. Fortalece as igrejas, fortalece os líderes, homens, mulheres do Senhor, todos que lutam para manter viva a chama da fé. Nós intercedemos por todas as nações que vivem tantas crises, guerras, catástrofes, divisões. Sim, Deus, estende a tua mão, ó Deus, sobre os povos e as nações. Cessa os ventos da guerra e envia a tua paz verdadeira, consola os enlutados, sustenta os refugiados, alimenta os famintos e ilumina os corações endurecidos. Jesus entra no barco da humanidade. Sim, Pai, entra. Que essa palavra ecoe sobre os mares revoltos do nosso tempo. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que teu amor atravesse fronteiras e alcance os que ainda não te conhecem. Senhor, nós te adoramos porque sabemos que tu és o Filho de Deus, o mesmo que acalma tempestades, cura corações e salva vidas. Por isso entregamos tudo em tuas mãos. Entregamos nossos medos, nossos pedidos, nosso país. Entregamos o mundo nas tuas mãos e eu entrego cada pessoa nas tuas mãos. Declaramos pela fé que a tua presença é suficiente para trazer calma, esperança e vitória. Calma, esperança e vitória estão sendo liberados agora pela tua presença aqui neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Prezados, vou ficando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus. Desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.